os insights que ele criou, ele e o Drucker criaram, né? Porque os dois que trouxeram essa. E o Kotler também, né? Sim. Que colocaram o cliente no centro, porque se você pensar bem, parece óbvio, Sandro, mas não é óbvio. Não é óbvio, Salibão. Não Se é você- natural. Se você pensar que desde 1700 até o final dos anos 70, tudo era focado em ser eficiente, em fazer alguma coisa bem. Não há Então, o dúvidas. cliente, basicamente, se você fizesse qualquer coisa, as pessoas compravam, Sandro, Não era há ilimitável. dúvidas. Eu lembro que vendo nossos amigos lá do Laticínio Scala, da Marise, do Marcel, né? E eu perguntei como é que vocês começaram isso, né? Ele falou, meu pai, ele veio da Itália, né? E ele estava aqui e alguém chegou para ele e falou assim, nós precisamos de queijo. Pronto. Então vai queijo. Vai lá na Itália para ele fazer Tinha queijo. demanda para tudo, Tinha demanda para Salibão. tudo. Lembra que nos Então, anos 90, Salibão, você ia comprar um carro zero, as pessoas falavam assim, não importa a marca, o que importa é que seja zero, porque não tinha carro não é zero à verdade? disposição com condição de Eu financiamento lembro, minha mãe comprava um adequada. Fusquinha Zero, era uma festa lá em Qualquer casa. coisa serve. A cor, pode pôr a cor que você quiser aí. Laranja, Né? né? Tinha qualquer cor, cara. Aí começa os anos 80, né? Que começa aquela coisa da competição, da centralização de poder, de você, quanto maior poder você tem, você vai fechando mercados. Para quê? Porque o cliente ser obrigado a comprar de você. Escravizado. Escravizado. Então no fundo, as palavras cliente, mas ninguém levava muito a sério. Salibão, Né? assim, Ninguém levava. A própria Ambev, que começou a crescer aí por volta dos começo dos anos 2000, né? E com grandes aquisições, também não tinha essa mentalidade, né? A mentalidade para comprar todas as marcas do mundo para que o Salibão, consumidor fosse obrigado a tomar aquela cerveja. Te fazer uma pergunta com todo carinho a quem atua no segmento, enfim. Você acha um dos segmentos que mais cresceu no Brasil, que é referência mundial, é uma indústria que é referência mundial no Brasil, um segmento que é referência mundial no Brasil, é o segmento bancário, você concorda? Sim. Classe mundial, pô, nós temos serviço aqui que ninguém tem. Você acha que eles eram focados no cliente mesmo? Nada. Focado internamente, né? A excelência operacional levava a uma entrega de valor ao cliente, mas o pressuposto era a excelência operacional. Exatamente. Quando começou o Internet Bank, eu lembro que o Internet Bank, primeiro os caixas eletrônicos, desculpe, a égide era economia. Qual que era a lógica? Os bancos tinham um quadro de profissionais muito largo, porque não tinha tecnologia. Os caixas eletrônicos foi uma forma de tirar o cara do caixa. Agora, não de atender ele melhor. Atendeu ele melhor? Atendeu. Mas o primeiro pressuposto é como eu ganho eficiência operacional. Da mesma forma, o Internet Banking. Mas aí vem outras companhias na modernidade, com nível de concorrência acirrado, onde o cliente é rei, que começam a entender melhor essa lógica. Então, se você pegar o varejo, sempre muito bem sucedido no Brasil, não foi necessariamente composto por organizações orientadas ao cliente. Aí surge a Amazon, surge o Mercado Livre, surge Shein, que tem uma lógica mais orientada à personalização dos gostos, dá no que dá. Aí você vai falar, o problema é da tecnologia? Não. O problema é das pessoas que não se adaptaram a entender a velocidade das mudanças e continuaram agindo como no passado. Né? Então, o foco no cliente, o Levitt fala do foco no cliente, foco do cliente, o Drucker fala customer centricity, a centralidade do cliente. Eles falavam isso no começo dos anos 60. Salibão. Eles falavam há 65 anos atrás. Que nem no podcast que a gente fez sobre What Business, qual é realmente o seu negócio. Se o pessoal tivesse lido aquele artigo e feito o que o Levitt sugeriu para fazer, o cara teria uma vantagem competitiva hoje absurda. Sim. 60. Sim. Né? Nós temos que resgatar isso. Mas aí eu trago, só fazendo um parênteses aqui, né? Aquilo que você falou. No mundo dirigido pela superficialidade, alguém olha isso e fala, ih, lá vem o negócio do... Não tem profundidade de análise, você não consegue expandir o horizonte do seu pensamento. Aí você vai ter uma organização. Se você tem uma organização composta por pessoas superficiais, a sua organização é superficial. Quando lida com um problema complexo, ela vai lidar com um problema complexo com resposta simples, não vai dar certo. É presa fácil para a concorrência. Então, foco no cliente, centralidade do cliente são temas mais atuais do que nunca, sobretudo porque, como você comentou, hoje tem mais concorrência que no passado, né? Incrível, porque se você for ver bem, até recentemente, Sandra, não era assim. Porque você pega a própria mentalidade da Ambev, né? Que é uma empresa que sempre está gerencialmente à frente da maioria das empresas, né? Em termos de qualidade de profissionais. A gente tem tido alguns palestrantes da área deles, ou que passaram por lá, a gente vê que é bem diferente. Mas não tinha essa mentalidade. A mentalidade deles era uma mentalidade de gestão, de eficiência, de fazer de um jeito que você é obrigado a comprar deles. Por que eles compraram tantas empresas? Para fechar o mercado, né?
E tanto que nós estamos falando, Sandro, em 2008, 2010, estamos falando há 15 anos atrás. Sim. E aí você vai ver a carta de princípios deles, No passado. de 2007, 2008, a palavra cliente nem existia, Sandro. Os A palavra princípios de liderança inovação, da Ambev. a palavra inovação existia no seguinte contexto: inovar é bom, mas copiar o que já existe é melhor ainda. Então, ou seja, Ao driver, o direcionador. eram filosofias de gestão completamente focadas. Então, pode parecer que é uma coisa tão simples, mas não é. Não E é. agora, o Drucker e o Levitt falavam desde 1960 isso. Sobre isso. Falavam Customer Centricity Innovation. Customer Centricity Innovation. Os dois. E nós já falamos sobre isso. O Drucker falava foque no marketing e na inovação, o resto é tudo custo. Né? Ele falava o seguinte: o que tem dentro da empresa, as oportunidades estão fora da empresa. Dentro só tem despesa. Exatamente. Né? Marketing e inovação. Todo Marketing e o resto inovação. é custo. O resto é custo. O resto é suporte àquilo. Exatamente. E essa visão é tão contemporânea, né, Celebo? Se a gente olhar as organizações que realmente revolucionaram a contemporaneidade, Sim. Elas são tecnologia, mas na realidade elas conseguiram prover uma experiência superior ao cliente, gente. Simples. Né? Você pega organizações que reinventaram segmentos inteiros, como Uber, né? Como Amazon, que a gente comentou em varejo, aqui no Brasil, Mercado Livre fazendo um trabalho excelente. Netflix. iFood, aqui no Brasil, também. Netflix. Se você pegar... exatamente. De assistir o melhor filme que a gente possa criar em qualquer horário, em qualquer lugar, num telefone, sentado, não precisa ir no cinema. Tecnologia é meio. Não precisa meio. esperar meia-noite depois do Jornal da Globo para você assistir um filme. Isso, Salibão. Tecnologia é meio. Mas aí, se você não entende a essência desse pensamento, você não consegue refletir sobre proposições a serem aplicadas no seu negócio. E mais uma coisa aí, se falar mais daí, ó, vocês estão falando de umas empresas grandes. São grandes hoje, né? São grandes hoje. Porque elas eram pequenininhas, nenhuma empresa nasce grande, raras empresas nascem grandes, né? Elas eram pequenas, muitas delas alavancadas com recursos próprios e que só deram certo pelo fato de entender essa lógica. E se hoje são grandonas, é porque elas entenderam essa lógica. Então você não é pequeno, você está pequeno. Se você pensar grande, você pode ser grande. Se você pensar pequeno, certamente você será pequeno sempre. É sobre isso que a gente está falando. Não se iluda. Essas organizações protagonistas da nova era entenderam essa lógica e souberam catalisar essas transformações como ninguém. Por isso que elas são tão relevantes. Desta forma, esse conteúdo é para todo mundo.